conhece essa Beroskin que a gente vive. E outra coisa não tem sido falada durante essa semana, senão sobre a tal ABIN paralela. Várias notícias durante vários dias vão dando conta aí de uma acusação, no sentido de que durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência teria sido utilizada não para suas finalidades institucionais, que eu quero comentar, mas para servir aí como se fosse um Sistema Nacional de Informação, o SNI da época da ditadura. Então, um pouco sobre isso que eu quero falar aqui hoje, nesse episódio do Birosca News, que eu faço aqui todas as semanas falando de questões de direito e política. Esse conteúdo ele é disponibilizado no youtube.com/, Alexandre Bahia, também como em plataformas de podcast, no Deezer, Spotify, várias outras plataformas gratuitamente nessas plataformas. Se você gostar desses conteúdos, curta, compartilhe, assine os canais, ative o sininho, porque nós estamos fazendo pelo menos 2 episódios por semana. Pois bem, acho que em primeiro lugar é importante para quem nunca teve a curiosidade, talvez nem soubesse o que é a Agência Brasileira de Inteligência, saber o que ela é. A Agência Brasileira de Inteligência ela foi criada no final dos anos 90 para substituir um órgão que havia durante a ditadura militar, que era justamente o Serviço Nacional de Informação, que era um órgão que fazia espionagem, investigações totalmente à margem dos parâmetros mínimos de legalidade, estipulando aí investigações, violações a segredos de grampos telefônicos, enfim, vasculhando documentos, censurando, prendendo. O SNI fazia aí bem o papel que se espera de uma ditadura. E aí, então, durante o final do segundo governo aí do Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Agência Brasileira de Inteligência para justamente haver uma agência soberana no sentido de investigação sobre questões de interesse de Estado, né? Eu acho que essa é a primeira questão que eu preciso deixar claro. A Agência Brasileira de Informação é uma agência de Estado para a defesa dos interesses do Estado brasileiro, não pode ser e não é uma agência de governo, ela não deve servir a governos, mas sim ao Estado brasileiro, visando questões de inteligência e contra-inteligência, contra espionagens feitas por países ou empresas internacionais ou nacionais, e também para monitoramento, por exemplo, de grupos terroristas, de organizações criminosas, que possam afetar o Estado Democrático de Direito, que possam afetar as nossas instituições. Vale lembrar que a ABIN ela tem um controle externo que ou deveria ser exercido pelo Congresso Nacional. Existe uma comissão mista, portanto permanente, portanto formada por deputados e senadores que deveria fazer monitoramento, controle externo para justamente averiguar eventuais irregularidades na atividade da ABIN. Eu digo deveria porque nos últimos anos, particularmente nos anos do último governo, essa comissão pouco se reuniu. Por exemplo, durante o ano de 2020, ela simplesmente não se reuniu. Bom, qual que é a acusação? A acusação da Polícia Federal é de que o ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, o Ramagem, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, que ele teria então usado um software que a ABIN adquiriu de Israel, chamado First Mile, e esse software, por exemplo, ele usando sistemas de GPS, ele podia monitorar a localização, onde foi, com quem, até com quem esteve ao cruzar informações de ministros do STF, governadores de estado, um antigo governador do Ceará que foi monitorado, parlamentares, jornalistas. Segundo a Polícia Federal, mais de 30 mil pessoas foram monitoradas pela ABIN. A grande questão aqui é qual a razão desse monitoramento. Percebam, existe uma finalidade para a qual ela foi criada,
que é essa como agência de Estado, de inteligência e contra-inteligência de Estado, e o que aconteceu, que foi um desvio de finalidade. A investigação que a Polícia Federal está levando a cabo, que vai mostrar, por exemplo, a denúncia, né, de que a ABIN, se valendo então dos seus instrumentos de investigação, espionagem, ela teve acesso a determinados inquéritos, um inquérito particularmente envolvendo a morte da Marielle Franco, dados sobre a promotora que conduzia o caso, além de parlamentares, ministros do STF, tentava-se aí criar essa denúncia, de novo, dossiês contra ministros do STF, desafetos do governo. E aí a gente percebe então que houve aqui um desvio de finalidade, uma privatização de um órgão público, um órgão que deveria servir para a soberania e o Estado brasileiro passou a funcionar, de acordo com a denúncia, como um instrumento de política, um instrumento daqueles que ocupavam cargos no Estado brasileiro para perseguição, monitoramento e ou perseguição de adversários políticos. E aí a gente vai ter então algo que é algo totalmente antirrepublicano, antidemocrático. É como se eu estivesse ressuscitando aí o antigo SNI. É interessante mencionar também que esse software de Israel, ele armazenava esses dados em Israel, inclusive. Há uma série de violações aqui, não há ordens judiciais, há uma violação aos direitos à intimidade, à vida privada, à liberdade de ir e vir, já que essas pessoas eram monitoradas onde elas iam, com quem elas se encontravam. Isso é apenas, até o que parece aqui, a ponta do iceberg. O então presidente da ABIN hoje é um deputado federal pelo PL, e a investigação ainda continua em andamento, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão de políticos. Durante esse final de semana mesmo, ou começo da semana, houve uma busca e apreensão envolvendo a própria família Bolsonaro, outros políticos, outras autoridades, outras pessoas também estão sendo investigadas. Já se sabe, por exemplo, que computadores e tokens de acesso exclusivo da ABIN permaneceram com o antigo presidente da ABIN, o Ramagem, mesmo ele depois dele deixando o cargo, e com outras pessoas também que não são atualmente servidores da ABIN. O número 2 da agência, por causa dessas denúncias, foi exonerado, foi nomeado já foi nomeada uma outra pessoa, até porque existe também a denúncia de que esses setores que faziam esse tipo de coisa a mando de determinado grupo político continuaram na agência e talvez continuaram fazendo exatamente a mesma coisa, mesmo estando agora sob um novo governo. Enfim, muita coisa ainda vai precisar ser provada, muita coisa ainda vai precisar ser averiguada, e nós vamos continuar acompanhando esse caso para ver o seu desenrolar e se houve realmente violações, como as denúncias apresentadas pela Polícia Federal, que os responsáveis, todos eles, sejam devidamente enquadrados naquilo que prevê a lei. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais questões malucas, absurdas, estapafúrdias que acontecem nessa beirasca de país. Tchau.